Olá pessoal, vamos dar início ao nosso estudo bíblico e nesta oportunidade vamos estudar segunda carta a Timóteo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. Este é o primeiro vídeo da série que vamos gravar sobre a segunda carta a Timóteo, comentada verso a verso. É importante destacar inicialmente que a segunda carta a Timóteo é considerada, a partir dos últimos séculos, como uma carta pastoral que faz parte de um grupo de cartas, assim também chamado 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. O termo indica que as orientações presentes nessas cartas se dirigem primeiramente ao pastor ou aos líderes da igreja local responsáveis pelo seu pastoreamento e, em consequência ou por extensão, também as instruções se aplicam e se dirigem à igreja no sentido inteiro, a cada discípulo, uma vez que a carta foi produzida não para ser lida apenas pelo Timóteo ou pelo líder, mas lida na comunidade reunida para que todos presentes recebam as orientações que a carta dá. A figura de Timóteo representa, nessas duas cartas, primeira e segunda carta a Timóteo, a figura daquele que vai continuar o ensino apostólico de Paulo, ou seja, o representante autorizado da teologia paulina, da pregação do evangelho feita pelo apóstolo Paulo, aquele que recebe as instruções, que recebe os ensinamentos cristãos e transmite à geração seguinte. Assim, o Timóteo representaria todos aqueles que ao longo dos séculos têm recebido o conjunto de doutrinas cristãs e transmitido para a próxima geração ou para os demais. Assim, lemos que as instruções contidas nessas cartas pastorais se aplicam à igreja em todas as épocas. É claro que precisamos considerar aspectos sociais e históricos pertinentes ao tempo em que a carta foi elaborada, primeiro século da nossa era, e também as questões peculiares aos lugares, às questões de organização social da época. Esses pontos devem ser considerados a partir do princípio que estabelecem e não a partir de uma leitura ao pé da letra, ignorando a variação contextualizada histórica social do momento em que vivemos. Ao longo da carta, vamos ressaltar quando esses pontos aparecerem. Também outra coisa importante a observar, que as cartas pastorais pertencem a um grupo de cartas consideradas deuteropaulinas, ou seja, escritas por discípulos de Paulo numa geração seguinte a Paulo. Discípulos estes que receberam do apóstolo Paulo os ensinamentos, a doutrina cristã, a doutrina apostólica, e se tornaram representantes e anunciadores dessa doutrina às gerações seguintes. Na antiguidade, era muito comum que discípulos escrevessem o conteúdo dos seus mestres e colocassem nas cartas ou nos textos como autoria os seus mestres, pois na antiguidade o conceito de autor estava ligado à ideia de dono do pensamento, dono da ideia, aquele de onde o pensamento surgiu. Assim, um aluno que aprendesse do seu mestre alguns ensinamentos poderia, e muitas vezes isso era feito, escrever um texto com esses ensinamentos recebidos e colocar como autor o mestre, aquele que é dono do pensamento, de quem aprendeu. Porque com isso, provavelmente imaginavam estar sendo fiéis ao conjunto de ensinamentos recebidos. Além do mais, soma-se a isso
a ideia de autoridade. O mestre possuía mais autoridade, seria mais lido, seria mais respeitado o seu texto do que um aluno desconhecido. Assim, essas cartas pastorais estão inseridas num grupo de cartas que também estão presentes Efésios, Colossenses, 2 Timóteo, as pastorais, como já tenho mencionado, que teriam sido escritas por discípulos de Paulo a partir daquilo que receberam, do conhecimento que tiveram das doutrinas paulinas e estariam aplicando essas doutrinas ao momento da igreja numa geração posterior a Paulo. A gente vai observar nessas cartas que há uma aplicabilidade de circunstâncias novas que vão surgindo na história da igreja, como, por exemplo, a institucionalização da liderança, como cargo, como função, a partir de critérios estabelecidos, como vemos na primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Mesmo assim, temos consciência, fé, acreditamos de que é palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo é palavra inspirada por Deus para nos ensinar, como discípulos de Jesus, o caminho do Senhor, a vontade do Senhor e nos orientar de como lidar com questões relacionadas à vida da igreja e também à vida do ministro da palavra. Em nada diminui a crença de a autoridade divina no texto, mesmo tendo sido escrito por uma pessoa em nome de outra. Como isso observamos também no capítulo 16 de Romanos, que há um escritor, um redator, que redige a carta, mas reconhecemos que a autoria do pensamento pertence a Paulo, como indicada no início da própria carta aos Romanos. Assim, a segunda carta a Timóteo começa dentro do modelo epistolar utilizado pelas demais cartas de Paulo, contendo remetente, destinatário, saudação e uma ação de graças. Assim vamos analisar o verso 1, onde encontramos o remetente e os adjetivos ou a designação necessária naquele momento, principalmente, deste remetente. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. É importante observar a reafirmação do apostolado paulino como sendo segundo a vontade de Deus. Ao ler a primeira carta aos Coríntios, a segunda carta também, e a carta aos Gálatas principalmente, a gente pode observar que havia contestações a respeito do apostolado de Paulo, de que ele não pertencia aos 12, isso era claro, evidente, que não tivesse sido designado por Jesus enquanto esteve aqui na terra, ou seja, não andou com Jesus terreno, com Jesus quando exerceu seu ministério histórico, e também não foi discípulo de nenhum dos 12 e não tinha uma carta de recomendação da Igreja de Jerusalém. Esses argumentos são levantados para questionar o apostolado de Paulo. Daí a importância de, mesmo depois da sua morte, se reafirmar de que Paulo era apóstolo por vontade divina, o que ele também já argumentou na carta aos Gálatas, no capítulo 1, quando diz que o seu chamado se deu diretamente por Jesus e este ressuscitado. O Jesus ressuscitado aparece para ele e o chama, dá o apostolado, a incumbência de pregar a mensagem evangélica, sem que houvesse uma designação dos homens ou de uma igreja estabelecida. Então é importante aqui, para esse momento histórico da carta,
reafirmar, porque ela vai transmitir a tradição paulina, as doutrinas paulinas são perpetuadas por meio da carta, então é importante reafirmar que Paulo era apóstolo, sim. Não porque foi chamado por Jesus enquanto esteve aqui na terra, não porque pertencia aos 12, não porque fora um discípulo de um dos 12, não porque fora reconhecido oficialmente por carta pela Igreja de Jerusalém, mas por um chamado de Deus, segundo a vontade direta de Deus. Então é essa a reafirmação necessária aqui no verso 1. No verso 2, então temos o destinatário da carta, assim apresentado, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo é o representante oficial das doutrinas paulinas, é o delegado oficial, é aquele em que Paulo o chamou de filho, no sentido muito mais amplo de herdeiro, né, genético, mas no sentido de discípulo, daquele que é fiel aos ensinamentos transmitidos pelo apóstolo, como um filho ao pai. Assim, a expressão filho amado, presente aqui, é um eco desta expressão em outras passagens, em outras cartas de Paulo, que nos revelam essa função de Timóteo, essa característica de Timóteo como um representante legal da teologia paulina. Podemos ler 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, onde lemos assim: Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado, mais uma vez a expressão, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos, ou seja, os meus ensinamentos, em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Também nós encontramos na carta aos Filipenses, no capítulo 2, verso 19, 20 e 22, né, o 20, o 19 claramente refere-se a Timóteo, o 20 diz: Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Verso 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Mais uma vez, essa expressão filho e pai para designar a fidelidade de Timóteo com os ensinamentos apostólicos de Paulo, recebidos por ele e retransmitido no seu ministério. Assim, Timóteo representa todos aqueles que retransmitem os ensinos paulinos, retransmite as doutrinas apostólicas de Paulo para as gerações seguintes, com fidelidade e com preocupação legítima, guardando o conteúdo recebido. Também no verso 2 encontramos a saudação. Saudação esta, um pouco diferente das cartas consideradas de Paulo de próprio punho, Romanos, as duas aos Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão, mas é encontrada essa tríade de saudação também na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 2. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa tríade, graça, misericórdia e paz, revela a mensagem de Cristo, em que a graça de Deus se manifesta por meio da misericórdia, a ação aplicada desta graça na vida dos homens e das mulheres, e que gera a paz. Graça remete à origem em Deus, misericórdia, a ação aplicativa dessa graça no ser humano, e paz, o resultado desta graça aplicada com a misericórdia na vida do ser humano. É esse o conteúdo principal do Evangelho, que revela a graça de Deus, a misericórdia revelada e aplicada ao homem e a paz redundante ou resultante dessa graça e misericórdia
aplicada. No verso 3, encontramos então a ação de graça, bastante diferente também das cartas consideradas de Paulo de próprio punho. Outra diferença que encontramos aqui no verso 3 é uma valorização do passado de Paulo no judaísmo, coisa esta que não está presente nas cartas consideradas de próprio punho, onde ele não vê nessa forma positiva o seu passado no judaísmo. Diz assim o verso 3: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Esse passado no judaísmo com consciência pura, Paulo, em outras cartas, não vai ter esse olhar desta maneira para esse passado. A gente pode observar isso em Gálatas capítulo 1, versos 13 e 14, que diz assim: Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. A gente observa que ele aqui em Gálatas não tem esse olhar positivo para o seu passado no judaísmo. Pelo contrário, como ele vai afirmar na carta aos Filipenses, ele renega esse passado e o considera refúgio, considera como esterco. Filipenses capítulo 3, do 3 ao 11, mas vou ler apenas o 7 e o 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Assim a gente observa que a construção desse perfil de Paulo, que vê uma vantagem muito grande no seu passado no judaísmo, é uma variação daquilo que ele mesmo fala em Gálatas e Filipenses. Então a gente se pergunta, por que essa valorização desse passado em que aprendeu as escrituras e a tradição judaica? Essa valorização vai ser observada também quando ele se refere a Timóteo, como ele vai dizer no verso 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Verso 4, que não li. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Bem, mais uma vez, a carta apresenta essa relação bastante íntima de Paulo com Timóteo, o qual habilita a ser o representante legal de Paulo na sua ausência. Também mostra as lágrimas decorrentes do ministério cristão, do ministério da palavra, que esteve presente na vida de Paulo, esteve presente na vida de Timóteo e estará presente em todos aqueles que se tornarem ministro da palavra com consciência responsável diante de Deus para transmitir os ensinos cristãos. Também passarão por lágrimas, terão sofrimentos em decorrência do ministério cristão. Isso fica claro aqui, Paulo e Timóteo, e o ensino para os novos Timóteos de que essas lágrimas farão parte da vida no ministério cristão. Voltando ao tema da questão da infância, a fé que ele observa em Timóteo, presente na sua mãe e na sua avó. A avó não é mencionada, por exemplo, em Atos capítulo 16, verso 1 a 3, que nos fala de que quando Paulo chega na cidade de Timóteo, ele encontra ali, na sinagoga, Timóteo, sua mãe. Não era circuncidado o Timóteo, a sua mãe era judia e o seu pai grego. E essa presença na sinagoga mostra
que ele tinha uma certa educação, que ele recebeu uma certa educação da sua mãe a respeito das tradições judaicas, da fé judaica. Mas que é nesse momento da chegada de Paulo como missionário cristão que eles têm contato com a fé cristã, que eles passam a conhecer a Jesus Cristo como Messias de Israel, como o Cristo que deveria vir, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. É a partir desse contato missionário com Paulo que a fé cristã vai nascer no coração de Timóteo, da sua mãe e dos demais participantes daquela sinagoga evangelizada por Paulo. Assim, o que ele aprendeu, o que Timóteo aprendeu antes desse encontro com Cristo, a partir da pregação de Paulo, é um conjunto de ensinamentos da fé judaica, como aquele conjunto de ensinamentos que Paulo também recebeu desde os seus antepassados, como já disse no verso 3. Bem, o ensino que eu acredito estar presente e importante nessa passagem é as instruções para os novos Timóteos da importância dos ensinos às crianças. Porque numa geração mais adiantada, como da segunda carta a Timóteo, em torno dos anos 80, segunda, terceira geração, já haveria famílias cujas crianças tivessem nascido já com a família crente em Cristo, já convertida a Jesus. O que não aconteceria na primeira geração, onde eles se convertem a Cristo já nascidos, né? As crianças, os filhos já nascidos. E numa próxima geração vai acontecer dessas famílias cristãs receberem o nascimento de filhos e filhas, as quais precisarão ensinar a palavra de Deus. Então, acredito que essa nuance dada aqui visa estimular, a partir do exemplo de Paulo, a partir do exemplo de Timóteo, as famílias, os líderes da igreja, a estimularem as famílias a ensinarem os seus filhos desde o nascimento, desde a tenra infância, a palavra de Cristo. Não é a igreja a responsável primeira de ensinar a palavra de Cristo aos nossos filhos. A responsabilidade é da família, é dos pais, é do pai, da mãe, dos avós ou de todos os outros aqueles que estão em redor dessa criança. Cabe a estes, principalmente ao pai e à mãe, a responsabilidade de ensinar os ensinamentos cristãos. A igreja ou a professora na igreja funciona como coadjuvante, como uma auxiliar, para somar o aprendizado e não ter a responsabilidade primeira. É importante que os pais tenham essa consciência, não delegar à igreja a responsabilidade que é deles, de ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. E aqui temos como exemplo Timóteo, que aprende da sua mãe e que aprende da sua avó. E o próprio Paulo, citado aqui, que aprendeu dos seus antepassados as sagradas letras, a palavra de Deus. Com isso, acredito que como instrução pastoral é de grande estímulo ressaltar e reafirmar constantemente que a responsabilidade de ensinar os filhos é primariamente dos pais e que a igreja seria apenas auxiliar nesse processo. Pois bem, assim a gente finaliza esse comentário desses 5 versículos, sempre considerando o princípio, a mensagem presente neles que se aplica à nossa fé, à nossa vida cristã no hoje. E Deus continua falando por meio da sua palavra. Um abraço.